procurar sobre regra de 3 no YouTube, você se depara com diversas técnicas de solução dessas questões relacionadas a esse tópico. As regras de 3 elas podem se apresentar de duas maneiras, as chamadas regras de 3 simples e regra de 3 composta. Ora, para você resolver uma regra de 3, você precisa de 3 coisas básicas. A gente vai chamar aqui a primeira coisa de vivenciar o problema, ou seja, você tem que se colocar dentro da situação problema, como sendo alguém que está gerindo aquele problema, de forma a encontrar uma solução. E quando você vivencia, fica muito mais fácil para que você faça uma análise das grandezas envolvidas. Os problemas de regra de 3, geralmente, eles trabalham com 2 ou mais grandezas, nas quais estão relacionadas de forma chamada direta e inversamente. Quando nós dizemos que quando 2 grandezas estão relacionadas de forma direta, isso acontece quando uma grandeza ao aumentar, aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Então, quando elas aumentam, a gente vai dizer aqui, em vez de colocar aumenta, a gente vai utilizar o termo mais, aumentou, então ela cresceu. E quando ela diminui, a gente vai usar o termo menos. Então, veja bem, se 2 grandezas são ditas diretamente proporcionais, então eu terei que ou elas são mais e mais, ou seja, aumentam as duas, aumenta uma, aumenta a outra, ou então elas são menos e menos, ou seja, diminui uma, diminui outra. Por outro lado, se 2 grandezas são inversamente proporcionais, isso quer dizer que se uma aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta. Então veja que a gente pode relacionar grandezas diretamente quando eu tenho mais e mais, ou seja, aumenta e aumenta, diminui e diminui, e inversamente, como uma aumenta e outra diminui. Então esse é um fator que a gente vai usar daqui a pouquinho, quando formos analisar as situações. E a última coisa, é claro, depois que você faz essa análise, só resta determinar a solução. E a gente vai ver que a regra de 3 chamada simples, a determinação da solução é quase direta. No entanto, na regra de 3 composta, a gente tem que fazer alguns ajustes. Vamos a uma situação problema. Primeiro, uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Muito bem, numa situação desse tipo, vamos analisar as grandezas, mas para que a gente faça uma análise, a gente vai dizer, olha, quais são as grandezas envolvidas? Você fala, olha, a fábrica engarrafa refrigerantes. Então, garrafas e em horas. Então, vamos chamar aqui as nossas grandezas, a primeira grandeza de garrafas. A quantidade de garrafas que serão engarrafadas. E aqui as horas, o tempo de engarrafamento. Então, o nosso problema ele tem 2 momentos. Um momento inicial, o chamado primeiro momento inicial, em que eu tenho que 3.000 garrafas são preparadas em 6 horas. E o segundo momento, que é a parte final do problema, onde nós temos a pergunta. Quantas horas levará? Quantas horas é a pergunta. Então, eu quero saber quantas horas. Esse é o desconhecido. Então, X, eu quero saber. Essa parte eu quero saber. Levará para engarrafar 4.000 refrigerantes. 4.000 refrigerantes aqui, a segunda parte da grandeza. Tá, e como que se faz essa análise? A análise, a gente vai utilizar um pouco da vivência. Como assim a gente vai vivenciar? Imagina que você é o gestor dessa fábrica, o gerente da fábrica. E aí você diz assim, eu recebi uma encomenda de 3.000 garrafas e a nossa fábrica consegue fazer isso em 6 horas. Mas se eu receber uma encomenda de 4.000 garrafas, eu precisarei de mais ou menos horas. Você vai pensar assim, se eu tinha 3.000 garrafas, levei 6 horas, 4.000 são mais garrafas, isto é, aumentou as garrafas, mais garrafas, aumentou. Então, para engarrafar mais garrafas, eu preciso de quê? De mais horas. Então, aumentou também. Então, se a gente chegou a essa conclusão, nós dizemos que as grandezas são diretamente
inversamente proporcionais. E aí, uma vez feito isso, você vai fazer o quê? Simplesmente escrever a solução. Como que se escreve a solução? Primeiro, você vai fazer assim, ó, observe a grandeza onde nós temos o fator desconhecido, o nosso x. Então, o que a gente quer? A gente está observando aqui que temos 6 sobre x. Então, a ideia é escrevermos 6 sobre x nesta ordem. Como aqui é mais e aqui é mais também, a gente escreve a igualdade e só faz escrever o valor do outro lado. 3.000 por 4.000. Mas veja que as grandezas que estão se relacionando são garrafas e horas. É claro que quando a gente escreve aqui, nós já temos praticamente como será o x. Bom, essa seria a solução. Uma vez escrito isso, basta multiplicarmos cruzado ou fazermos a simplificação. 4.000 aqui, ó. Então, veja bem, são 3.000 em cima, 4.000 embaixo. Você pode simplesmente multiplicar x vezes, o chamado produto dos meios, pelos extremos. Você pode simplesmente multiplicar 3.000 vezes x, 6 vezes 4.000 e depois resolver a equação. No entanto, você pode utilizar o termo simplificação. Você pode simplificar por 1.000, veja bem, cortando 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. Observe que os números são 3.000 virou 3 e 4.000 virou 4. Você poderia ainda simplificar o 6 com 3. Veja que numa igualdade, quando a igualdade está aqui no meio, eu posso simplificar em cima com embaixo e lateralmente. Mas eu posso já fazer meio pelos extremos, caso se queira, Então, faremos aqui x vezes 3, 3 vezes x. 6 vezes 4 dá igual, 6 vezes 4. Então, podemos fazer a continha. 3 vezes x igual a 24. Logo, x, 3x dá 24. X apenas será 24 por 3. Então, o x será 8. Então, serão necessárias 8 horas para se engarrafar 4.000 refrigerantes. Muito bem, vamos ver uma outra situação, problema, e fazer essa mesma análise. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Observe novamente, numa análise das grandezas, quais são as grandezas envolvidas. Você fala, são 4 marceneiros. Não, a grandeza, a gente vai chamar aqui, que dá o nome da coisa, são marceneiros. Então, é a quantidade de marceneiros. Vamos colocar, então, apenas o termo marceneiros. Marceneiros. E a outra grandeza envolvida serão os dias. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora escrever. Na primeira parte do problema, nós temos 4 marceneiros fazendo um armário em 18 dias. Veja que não mudou a quantidade de armários. Por isso que eu não coloquei armário como grandeza. O armário é um único armário. Em 2 situações distintas. Então, são ao todo 4 marceneiros. Então, 4 marceneiros e eles levam 18 dias para fazer o armário. Na segunda parte do problema, onde vai estar a pergunta, ele diz o seguinte: em quantos dias? Ora, o que eu quero saber são os dias. Então, a coisa desconhecida por nós são o número de dias. 9 marceneiros fariam o mesmo armário, por isso que eu não coloquei armário. Então, agora são 9. Então, 9 marceneiros. Então, veja, as 2 grandezas envolvidas são marceneiros e dias, e eu estou procurando este sujeito aqui. Vamos fazer agora aquela análise da grandeza de acordo com a vivência. Como assim? Você pensa assim, olha, eu sou o dono da fábrica, por exemplo. Então, quer dizer assim, olha, eu recebi uma encomenda de um armário e eu disponibilizarei 4 marceneiros, 4 trabalhadores para fazer o armário. Eles me falaram, olha, patrão, vai demorar 18 dias. Mas o dono do armário está com uma certa pressa. Eu digo assim, bom, eu posso colocar 9 marceneiros para fazer esse mesmo armário. Aí ele pergunta, em quantos dias? E é isso que a gente quer saber. Aí a gente vai fazer a seguinte análise. Ora, eu tinha 4 marceneiros, eles levavam 18 dias.
Se eu aumentar, colocar mais marceneiros, eu precisarei de mais ou menos dias. Veja, os marceneiros trabalham com uma certa força de trabalho, cada um faz uma parte. Se eu colocar mais gente trabalhando, eu vou ter mais dias ou menos dias. Você fala assim, bom, aumentou os trabalhadores, diminui o tempo para ficar pronta a obra. Então, menos dias. Veja que os marceneiros e os dias têm sinais diferentes, não é? Mais ou menos aumenta e diminui. Então, isso significa dizer que são inversamente. Ora, se é inversamente, já usei a minha vivência, a gente vai partir para escrever a solução. Novamente, se eu observo essa ordem 18 para X aqui nos dias, para os marceneiros, veja que é menos. Trocou o sinal. A troca do sinal significa dizer inverter esta relação aqui entre a quantidade de marceneiros. Então, eu vou inverter 9 por 4. Então, quando eu faço isso, eu tenho a relação agora transformada, que era inversa, escrevi como uma igualdade de duas razões. E aí eu posso fazer as chamadas simplificações, caso eu queira. Então, vamos lá. Vou simplificar aqui, olha, o 4 e o 9 não dá. Mas eu posso simplificar o 9 deste lado e o 18 desse lado. Você fala, por quanto? Você fala, 18 é 9 vezes 2. Então, eu vou simplificar por 9. Por 9 aqui vai dar 1, por 9 aqui vai dar 2. Então, os números agora ficaram, poderia reescrever isso aqui como 2 sobre x igual a 1 sobre 4. E aí eu poderia fazer simplesmente meio pelos extremos, ou seja, o 2 multiplicar com 4 e o x com 1. Daí eu escrevo x vezes 1 é 1x ou simplesmente x. 2 vezes 4 é 8, né? Então, x vezes 1 é x, 2 vezes 4 é 8. Então, serão necessários pelo menos 8 dias para que se faça esse armário por 9 marceneiros, né? Então, olhando a ideia das regras de 3, primeiro, simples, a gente percebe que nesse tipo de regra de 3, nós temos apenas duas grandezas envolvidas. No primeiro problema, nós tivemos aí os refrigerantes e as horas. No segundo problema, nós tivemos os marceneiros e os dias. Se eu tenho uma regra de 3 dita composta, ou seja, é aquela regra de 3 que envolve 3 ou mais grandezas. Aí você pergunta, e como é o procedimento para resolver regra de 3 composta? Eu vi que algumas regras de 3, em algumas soluções, eu vi o cara colocar uma seta para cima e uma para cima, uma para baixo e uma para baixo, quando é direta, né? E uma para cima e uma para baixo, ou uma para baixo e uma para cima, quando é inversa. A gente não usou isso aqui. Por que não vamos usar? Não há uma necessidade da gente escrever isso aqui, uma vez que nós utilizamos as ideias dos sinais para direta e os sinais trocados para inversa. Então, a gente pode utilizar isso aqui em vez de colocar as setas. Dá na mesma, mas é muito mais prático, porque você vê quando aumenta da ideia de positivo, diminui da ideia de negativo. E aí a gente pode fazer essa relação. Vamos a um problema de regra de 3 composta para que a gente possa ver uma aplicação dessa situação. Nesse problema, nós temos 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Veja bem, né? 80 pedreiros, 32 metros de muro, 16 dias. Quantos pedreiros, olha a perguntinha aqui, quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer ao analisar as grandezas, a gente vai ter que ter aquela ideia, né, de vivência. Peraí, quem aumenta, quem diminui, pedreiro e tal. Não vamos nos focar apenas nos valores. Muitas pessoas, quando vão resolver regra de 3, eles acabam dizendo assim, 32 metros, 16, 80 pedreiros. E aí eles esquecem o principal. Estamos construindo
muro, né? Estamos utilizando pessoas, estamos utilizando também o que? Dias. Então vamos colocar as grandezas com esse teor. Ora, são pedreiros, a quantidade, pedreiros, então vou colocar assim, peraí, né? Pedreiros, vou também colocar aqui metros de muro, os metros, e a terceira grandeza envolvida aqui são os dias. E aí, claro, vamos analisar as duas partes do problema. No primeiro momento, eu tenho aí que são 80 pedreiros construindo 32 metros de muro e eles levam 16 dias. Na segunda parte do problema, eu tenho o seguinte: quantos? Olha onde está a minha coisa, o meu desconhecido. Quantos pedreiros? A minha pergunta está aqui. Eles serão necessários para construir 16 metros de muro. E para isso eles vão usar 64 dias. Então veja que eu tenho 3. Aí você pergunta, e agora como é que eu faço para me escrever essa situação? Ora, primeiro você tem que fazer a seguinte análise. Eu tenho aqui pedreiros, metros e dias. A gente aprendeu lá na regra de 3 simples que a gente analisou 2 grandezas. Ora, não importa quantas grandezas eu tenho, 3 ou mais, a gente não vai criar uma outra regra para essa situação. Nós vamos utilizar a mesma regra. Você fala, e como é que eu faço isso? Ora, primeiro você vai analisar a desconhecida com uma das duas, considerando que a segunda é algo fixo, nem estaria ali. Eu não vou olhar para esta segunda quando eu for analisar, por exemplo, pedreiros e metros. Eu não olho para os dias. Quando eu for analisar pedreiros e dias, eu não olho para os metros. E aí eu vou pensar assim, se eu analisar pedreiros e metros, o que vai acontecer? Você fala, vou pensar assim, eu tenho 80 pedreiros, constrói 32 metros. Quantos pedreiros? 16 metros. Aí entra a questão da vivência. Não contratou os caras para construir um muro. Então, se você contratou 80 pedreiros, eles vão construir 32 metros de muro, beleza. Mas se você quer construir só 16 metros, você vai precisar desse tanto de pedreiro? Você fala assim, eu estou construindo menos metros de muro. Estou diminuindo a quantidade. Então eu preciso de mais pedreiro ou menos pedreiro? Você fala assim, se eu estou diminuindo a quantidade, não vai ter questão do... só quero saber a relação de pedreiro e metro, então vai diminuir também os pedreiros. Menos e menos, isso quer dizer que são diretos. Perfeito. Então, se eu escrever, olha só, na solução do problema, vamos lá, na solução do problema, eu já vou escrever o seguinte, são 80 com x. Professor, eu poderia colocar x sobre 80? Claro, mas a gente procura escrever como está aqui para você não se confundir. Então, 80 para x igual. Como a gente viu que é menos aqui e menos aqui, eu já vou colocar do outro lado 32 para 16. Muito bem. Agora eu vou fazer a análise dos pedreiros e dos dias. E como é que eu vou fazer? Ora, são 80 pedreiros em 16 dias. Quantos pedreiros em 64 dias? Aí você vai fazer aquela análise. Olha, eu contratei 80 pedreiros para trabalhar 16 dias. Se eu quero 64 dias, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Aí você fala assim, mas peraí, eu contratei 80 pedreiros para trabalhar 16 dias para fazer o quê? Uma obra, claro, né? Ninguém vai contratar e pagar para o cara não trabalhar. É 80 pedreiros para fazer uma obra em 16 dias. Mas se eles vão passar 64 dias para fazer a mesma obra, eu vou precisar de mais pedreiro ou menos pedreiro? Você fala assim, eu estou aumentando os dias para fazer aquela obra. É claro que se os dias vão aumentar, é porque menos pedreiros estarão trabalhando. Aí você fala, então isso quer dizer que se eu aumentar os dias para fazer aquela obra, eu não preciso de tanto pedreiro assim. Então daí os pedreiros diminuem. Logo, veja, os menos e mais quer dizer que são
inverso, enquanto que pedreiros e metros eram diretos. Logo, na hora que eu escrevo, como o pedreiro está aqui desse jeito e aqui com os dias são inversos, eu tenho que trocar a ordem dos valores aqui. Então, na ordem aqui, olha, 16, 64, aqui eu vou escrever 64 por 16. Pronto. Então, montei a minha solução. E agora basta eu resolver. Para isso, eu simplesmente vou optar pela simplificação, pois vai tornar o problema um pouco mais simples. Por exemplo, 32, ele divide por 16. 16 2 vezes 16 é 32. Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Uma outra simplificação que você pode fazer é o 64. Veja bem, se você olhar direitinho, você sabe que 8 vezes 8, por exemplo, seria 64. Então, você pode pegar aqui, olha só, vou cortar assim para você ver quem eu estou cortando. 64 por 8 vai dar 8. 16 por 8 poderia ser 16 por 8, se você quisesse, né? 16 por 8 pode ser também, vai dar 2. Olha só que legal. Agora, veja, eu tenho um 2 em cima e um 2 embaixo. Eu poderia ainda pegar o 8 com o 2 se quisesse. Mas olha só, vou pegar esse 2 aqui, o 2 aqui, com o 2 aqui, ó. Vai dar 1 aqui e vai dar 1 aqui. Aí, claro, desse lado sobrou só 1 e 1. Aqui desse lado sobrou o 1 e 8. Mas, veja bem, você já pode até multiplicar, se você quiser. Eu poderia simplificar esse lado com o outro também. Vamos multiplicar. X vezes 1 vezes 8 dá 8 vezes x. Do outro lado, 80 vezes 1 vezes 1 vai dar 80. Agora é só passar, não estava explicando, passa dividindo. X será 80 por 8. Portanto, x igual a 10. Então, significa dizer que serão necessários apenas 10 pedreiros para construirmos aí os 16 metros de muro em 64 dias. Vamos a mais um exemplo. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates serão necessários para que sejam feitas 1.080 camisas em 12 dias? Então, veja bem, né? Você tem o fato de ser uma indústria têxtil. Vamos ver, então, como faz para a gente relacionar as grandezas. Quais são as grandezas? Bom, indústria têxtil não é grandeza. A quantidade de alfaiates, olha, 8 alfaiates, 360 camisas, 3 dias. Então, podemos considerar aí que as grandezas envolvidas no problema são alfaiates, camisas e, por último, dias. Vou colocar na primeira parte do problema, que são 8 alfaiates. São 360 camisas. E eles fazem essas 360 em 3 dias. Agora, na segunda parte do problema, nós temos quantos alfaiates. Olha a pergunta aqui, quantos alfaiates. Então, o que eu quero saber são os alfaiates. Quantos são necessários para que sejam feitos 1.080 camisas, mas para isso eu vou dar 12 dias para eles. Então vamos analisar do ponto de vista da nossa vivência, só que a gente vai fazer uma análise, lembrando, ninguém vai analisar as grandezas todas juntas. O que nós fazemos? Nós analisamos 2 a 2. Veja, o fator desconhecido são os alfaiates. Então eu analisarei primeiramente os alfaiates com as camisas e depois analisarei os alfaiates com os dias. Então, essas são as duas análises feitas separadamente. Então, aí a gente vai usar a nossa vivência. Olha, cara, eu sou o dono da indústria têxtil. Eu contratei 8 alfaiates que farão 360 camisas, né? Mas se eu quero fazer 1.080 camisas, eu precisarei de mais ou menos alfaiates. Você fala assim, eu aumentei as camisas, então eu vou precisar de mais ou menos. Você fala, eu vou precisar de mais alfaiates. Pronto, então se você precisa de mais alfaiates, vou colocar aqui mais alfaiates. Logo, mais camisas, mais alfaiates. Portanto, são diretamente. Agora eu quero
analisar os alfaiates e os dias. Muito bem, eu contratei 8 alfaiates que trabalham durante 3 dias para fazer camisas. Eles não vão ficar, não só contratei para nada, eu contratei para eles fazer alguma coisa. Eles vão fazer essa alguma coisa em 3 dias. Mas, se eu estou dando 12 dias para eles fazerem essa mesma coisa, mas pessoal, as camisas aumentam. Não, neste caso, você está analisando o serviço. 8 alfaiates, 3 dias para fazer um serviço. Se eu aumentar os dias para fazer aquele mesmo serviço, eu precisarei de mais ou menos alfaiates. Você fala assim, estou aumentando os dias. Então, se eu aumento para fazer um serviço, então eu vou precisar de menos alfaiates. Tá? Esquece as camisas. Você está analisando que eu tenho 8 alfaiates, trabalho 3 dias e fazem um serviço. Se eu tenho agora que eles vão trabalhar 12 dias para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar dos mesmos 8? Você fala, não, vou precisar de menos. Então, mais e menos. Então, são inversamente. Então, você analisou a partir de uma vivência. Você está imaginando-se como um cara que está contratando essas pessoas. E aí, claro, a solução vai partir dessa ideia. Qual a ideia? Você tem os desconhecidos, que são os alfaiates. Então, 8 para X será igual a quem? Diretamente, as camisas. Então, como é diretamente, eu escrevo 360 para 1080. Vou agora multiplicar pela outra parte. Qual é a outra parte? Os alfaiates e o dia. Mas são inversamente. Como eu já escrevi os alfaiates, eu tenho que inverter a outra. Então, era 3 sobre 12, eu vou inverter, vai ficar 12 sobre 3. E agora eu vou fazer a resolução. Para que eu faça isso, eu poderia novamente multiplicar, mas eu preferirei simplificar. Ou seja, pegarei aqui 12 por 3, que imediato aqui dá para fazer, já que 12 é 4 vezes 3, então dá 4, e aqui vai dar 1. 12 por 3 dá 4, 3 por 3 dá 1. Dividir ambos por 3, isso que é simplificar. Aí você fala, pessoal, mas 360, ora, começa assim, vou dividir por 10, cortei um 0, dividir por 10, cortei outro 0. Você fala, acabou, não dá para fazer mais nada. Aí você fala, será que não dá para fazer mais nada? Olha, aqui é par, aqui também é par, então dá por 2. Né? Mas eu vejo 3 mais 6, 9, mais 8, 9, também daria por 3. De fato, se dá por 2, dá por 3, dá por 6. Tá? Então, poderia simplificar por partes, né? Vou devagar, por 6 ou por 2. Por exemplo, se eu pegar por 2 dá 18, se eu pegar por 2 aqui vai dar 59, por exemplo. Né? Aí você fala assim, mas não tem uma maneira de fazer isso aqui? Ora, se você observar direito, 3 vezes 36 dá 108. 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, 1, 10. Então, aqui eu posso simplificar por 36, que vai dar 1, e por 36, que vai dar 3. Então, consegui essa simplificação aí. Aí você fala, ok, eu quero saber quantos alfaiates. Você fala, e agora? Eu poderia simplificar o 4 com 8, mas eu vou fazer a multiplicação logo. X vezes 1 vezes 4 vai dar 4 vezes x. Já que 1 vezes 4 é 4, multiplicado por x, 4x. Igual, veja, eu multipliquei esses aqui, ó, esses vezes o x. Agora eu vou pegar o 8 e multiplicar por esses caras aqui, ó. 8 vezes 3 vezes 1 vai ficar assim, 8 vezes 3. Quanto é 8 vezes 3? Você fala, 8 vezes 3 é 24, então eu terei 24. Logo, se o 4x dá 24, é porque o x dá 24 por 4. Mas 24 por 4 são 6. Então, são necessários 6 alfaiates para fazer essa quantidade de camisas. É muito mais camisa, mas também é muito mais dias. São 12 dias. Por isso, nós chegamos a essa resposta. Então, eu espero que essa maneira de solucionar lhes seja de uma compreensão melhor. E lembrando que as regras de 3 existem vários métodos, existem muitos métodos por aí, mas você deve escolher aquele método que seja mais prático para você. Então, eu espero que este vídeo possa ter lhe ajudado a entender sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, sugestões também. Caso você não seja inscrito no canal, pode se inscrever para dar uma forcinha para a gente. E até a próxima!